Olá pessoal, vamos a mais um exemplo de reta tangente vertical. Nesse segundo vídeo, nós fizemos no primeiro vídeo o exemplo da função raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado. Nós verificamos a reta tangente no ponto de abscissa 1, daquela função, né? E verificamos que naquele ponto existia uma reta tangente vertical. E em relação ao limite que define a inclinação da reta tangente, nós verificamos que o limite não existe, porque de fato, né, se a reta é vertical, ela não possui inclinação. Hoje nós vamos verificar esse exemplo dessa função, raiz cúbica de x menos 1 mais 1. O gráfico dessa função é essa curva que nós temos aqui. E nós vamos analisar a reta tangente nesse ponto P, ok? Como nós temos feito, né, para obter a reta tangente, nós utilizamos sempre as retas secantes, né, definidas aqui por pontos próximos de P. Então, vamos obter aqui dois pontos Q e Q', e as respectivas retas secantes, determinadas por P e Q'. Aí vamos analisar o que acontece, né, quando esses pontos Q e Q' se aproximam do ponto P. Então, conforme os pontos Q e Q' se aproximam do ponto P, observe que as secantes estão convergindo para essa reta tangente vertical. Observe que nós temos aqui uma reta vertical, né? O ângulo formado com eixo x é um ângulo reto. Então, aqui neste exemplo, nós também temos um exemplo de uma reta tangente vertical. Nós sabemos que a reta tangente vertical não possui inclinação, então, como a inclinação da reta, né, é a derivada da função no ponto, então essa função aqui, ela não terá neste ponto a derivada. Vamos verificar, né, como é que fica algebricamente, né, como é que fica o limite nesse caso. Esse ponto P é o ponto de abscissa 1. Então, a imagem do 1, né, pela função, quando você substitui 1 aqui, você vai ter imagem igual a 1. Tá? Então, o ponto P ele tem coordenadas 1 e 1. 1 no x e 1 no y. Então, nós vamos analisar o que acontece com o limite que define a inclinação da reta tangente. Eu vou afastar aqui um pouco para nós analisarmos aqui o limite. Então, nós sabemos o seguinte, né, que esse limite aqui é o que define a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função num ponto, que também nós definimos como a derivada da função no ponto, caso esse limite exista, né, e seja finito. Então, limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1, substituindo aqui os dados da nossa função, nós vamos obter aqui, ó, raiz cúbica de x menos 1 mais 1, que é a nossa função f de x, menos 1, que é a imagem do 1. Tá? O f de 1, você calcula aqui na função e obtém que é igual a 1. E aqui o x menos 1. Tá? Aqui nós temos 1 mais 1 vai dar 0. Então, o que nos resta aqui é o limite raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1. Tá? Vamos resolver esse limite fazendo uma racionalização aqui, né? Note que você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, nós precisamos mexer aqui nessa função para conseguir resolver esse limite. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos multiplicar o numerador e o denominador desse quociente por raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado.
E aí, o que nós vamos obter, né? Multiplicamos aqui, olha, por raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado. E então, nós vamos obter isso aqui, olha. Quando nós multiplicamos esses dois fatores, né? Observe que você vai ter raiz cúbica de x menos 1 ao cubo, que será igual a x menos 1, ok? E aqui embaixo nós temos o produto desses dois fatores. Esses dois termos aqui são os termos semelhantes nesse quociente, né? Então, simplificando esses dois fatores, nós teremos 1 sobre raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado. Bom, e agora? Como nós procedemos aqui para resolver esse limite? Note que agora a indeterminação é do tipo que você tem um número diferente de 0 no numerador e 0 no denominador, né? Então, nesse caso, nós já sabemos que esse limite aqui, ele não existe, ele não é um limite finito, tá? Ele pode simplesmente não existir mesmo, né? Porque ele vai ter comportamentos diferentes aqui em cada lado do 1, ou ele pode ser um limite infinito. Tá? Nesse caso, a gente precisa analisar o sinal dessa função, né, e saber qual o sinal à direita do 1 e à esquerda do 1. Conforme o sinal, esses limites laterais aqui, eles podem ser mais infinito ou menos infinito. Tá? E dependendo do resultado, né, nós vamos ter aqui um limite infinito ou simplesmente um limite que de fato não existe, tendo comportamentos diferentes em cada lado do 1. Vamos analisar o sinal olhando o gráfico dessa função aqui, como nós fizemos na função anterior. Vamos olhar rapidamente o gráfico, tá? Para verificar, né, como é que é o sinal dessa função. Então, olhando o gráfico dessa função rapidamente, o gráfico é essa curva aqui, ó. Tá? Então, você nota que essa curva aqui, ó, à direita do 1, ela vai tender para mais infinito, e à esquerda do 1 também vai tender para mais infinito. Tá? Então, o sinal é sempre positivo, né? Essa função aqui, ela tem sinal positivo em ambos os lados do 1. Então, o limite, né, em cada lado do 1, os limites laterais aqui dessa função, tá? Eles são mais infinitos, né? Então, nós vamos ter esse resultado aqui, né? Vamos lá embaixo, vamos subir um pouquinho. Então, à direita do 1, essa função tem sinal positivo, que significa que este quociente, né, o limite disso aqui vai para mais infinito. E à esquerda do 1 também, isso aqui tem sinal positivo, quando você faz a análise do sinal, isso aqui tem sinal positivo, e aí o limite também é mais infinito. Portanto, esse limite aqui, ele também será mais infinito. Tá? Nós podemos dizer que esse limite aqui é mais infinito. Então, temos aí o limite mais infinito. Então, olha, como o limite é mais infinito, né? Na verdade, esse limite aqui, olha, ele não é finito, né? De fato, ele não existe, não é finito, porque ele seria a inclinação da nossa reta tangente, como a reta tangente é vertical, ela não possui inclinação. Então, você tem um outro exemplo aqui do que acontece com esse limite, né, quando você tem uma reta tangente vertical, tá? Quando você faz esse cálculo, né, e já observa que o limite é mais infinito, ou que o limite não existe, né, ou você tem esses limites laterais aqui, ó, com sinais diferentes, né, então isso é um indicativo de que você tem uma reta tangente vertical
naquele ponto, tá? Conforme nós vimos aqui no nosso gráfico. Então, esse foi mais um exemplo, né? Quando você tem aí reta tangente vertical. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e até a nossa próxima aula.